A gente volta a conversar com a médica patologista Natália Slessarenko e a gente falava sobre as medidas restritivas, sobre o momento vacinação, a importância da vacinação nesse momento de transmissão da Covid, principalmente com a variante a Ômicron. Mas agora eu quero falar sobre esse anúncio do Ministério da Saúde na redução do intervalo, né, a chamada quarentena, isolamento das pessoas que estão com Covid. No começo, as pessoas tinham que ficar quase um mês ali isoladas. Depois diminuiu para 15 dias, 14 dias e agora o Ministério disse que depois de 7 dias as pessoas podem voltar ao convívio. Quem está com Covid, doutor, é isso? Isso é seguro? Olha só, ótima e muito atual o seu questionamento. Na verdade, a gente está seguindo aí o que o CDC, que é o órgão americano, já propôs. Ou seja, antes se fazia 10 dias de isolamento. Agora, se o paciente está sem sintoma respiratório nenhum, ou seja, não tem tosse, não tem coriza, não tem dor de garganta, se ele não tiver sintoma respiratório e há pelo menos 24 horas sem febre, desde que não esteja usando antitérmico, não pode dizer que está sem febre, mas está usando antitérmico. Então, 24 horas sem sintoma, sem febre, ele faz o teste. Se o teste dá negativo, ele está liberado com 5 dias, tá? Agora, se o teste der positivo, ele mantém os 10 dias. Se ele tiver com 7 dias já de início do quadro e tiver sem sintoma, ele pode voltar a trabalhar, voltar às atividades normais, mesmo sem fazer o teste. Ou se ele tiver sintoma, ele faz o teste. Se o teste der negativo, volta a trabalho. Se o teste der positivo, se mantém 10 dias. A gente realmente fica um pouco inseguro, especialmente por causa dessa variante que a gente está vivendo aí, essa Ômicron, que tem um poder de disseminação muito grande, ela se transmite muito mais rápido. Então, eu acho que a gente precisa ser cauteloso e toda a população precisa seguir as regras básicas, as regras de ouro, que é manter o uso das máscaras, manter o distanciamento social, lavar frequentemente as mãos ou usar o álcool em gel, evitar aglomerações e tomar a vacina. Isso é muito, muito, muito importante. O mais importante, né? A vacinação. Agora, a última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo a respeito das máscaras, né? Algumas cidades estão ainda com o decreto vigente da liberação da máscara ao ar livre, né? Outras não. Lembrando que o decreto do estado como um todo recomenda que continue usando a máscara. Qual o impacto disso? A máscara no ambiente fechado, sim, tem que ser usada. E ao ar livre, faz muita diferença, por exemplo, uma pessoa que está numa atividade física sem ninguém perto, andando ali, teria que colocar essa máscara no momento desse ou não haveria essa necessidade? Os municípios teriam que rever esses decretos, doutora? Eu acho que nesse momento, dado a situação que a gente vive com essa variante altamente contagiosa, é importante que se reveja essa questão, entendeu? De se manter o uso das máscaras, porque é uma proteção mecânica que realmente evita a transmissão desse vírus. Mas é claro, você está sozinho, 5 horas da manhã andando na rua, você até pode ficar sem a máscara, mas a recomendação é que se use, a recomendação é que neste momento epidemiológico a gente tem aí uma taxa de transmissão muito alta, é importante que se mantenha o uso da máscara. Não muitas vezes nem para você, mas você pode adquirir o vírus e levar para dentro de casa para alguém realmente que tenha um problema de saúde que pode se complicar. Pois eu estou sendo informada que tem uma pergunta aqui e a gente falei em encerrar, né? Mas eu queria colocar essa pergunta, até saber se tem como jogar na tela aqui, dividir com a doutora Natália Slessarenko. Não tem como? Calma aí, não tem como. Vamos voltar aqui. Opa, tem. Deixa eu colocar aqui a pergunta, daqui a pouco a gente volta com ela. Olha só, poderia perguntar para a doutora Natasha se para fins de triagem e mitigação de surtos, os testes de farmácia são adequados? Excelente pergunta essa, hein, doutora? Excelente pergunta. Nós aqui no Brasil, desde o início dessa pandemia, em fevereiro de 2020, a gente sofre porque não conseguimos ter testagem em massa. E eu tenho uma notícia que não é muito boa, realmente a gente está sem testes, não tem testes para fazer para diagnóstico da Covid, a gente está realmente numa situação bastante delicada, aumentou aí barbaramente, mais do que dobrou a nossa demanda por testes, mas isso pode ajudar. A gente só precisa realmente ter muita preocupação com a qualidade desses testes, né? Eu não sei se vocês lembram, no início da pandemia,
se fez muito aquele teste de furar o dedo e tinha IgG, IgM, e aí dava IgM positivo, tinha Covid, não tinha Covid, aquilo lá não presta para nada. Se existe teste para fazer diagnóstico, teste que é importante que o paciente faça, é para saber se ele tem ou não tem o vírus. E esse teste deve ser feito sempre coletando da orofaringe ou da nasofaringe, que é aquele que coloca no nariz. Esse teste sim é importante. Então, aquela coisa que a Organização Mundial de Saúde falava em testar, é uma verdade, porque a partir do momento que se testa muito, você toma as medidas, faz o diagnóstico, isola aquele paciente e diminui a transmissão. Mas, infelizmente, nós aqui no Brasil ainda não conseguimos fazer essa testagem em larga escala como é realmente necessário. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Mato Grosso. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. É um prazer estar aqui com vocês e um bom dia para todos. Bom dia. A gente conversou com a doutora Natasha Slessarenko, então, sobre os casos de Covid, sobre a importância da vacinação. E, mais uma vez, você viu, quem está se contaminando com a variante não está sentindo tanto reflexo quanto nos picos da pandemia que foram em 2020, 2021, porque está vacinado. Gente, então, se você ainda não vacinou, dá tempo, vai lá e se vacine.